Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O Brasil está envelhecendo. De acordo com dados do IBGE deste ano, nos últimos 10 anos, o percentual de pessoas com mais de 60 anos passou de 11,3% para 14,7% da população. Em números brutos, é um aumento de mais de 9 milhões de pessoas. Houve uma queda da taxa de fecundidade, avanços na medicina e na implantação de políticas públicas para pessoas com 60 a mais. Por outro lado, o país precisa melhorar muito. No primeiro trimestre do ano, a violência contra o idoso cresceu 97% no Brasil, segundo o painel da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. No Maranhão, no segundo semestre, já foram registradas mais de 13 mil violações contra essas pessoas. E nessa estatística triste, as mulheres costumam ser a maioria das vítimas. E o que pode ser feito para mudar essa realidade? O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe a gerontóloga, conselheira do Conselho Nacional do Idoso, coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Proteção à Violência contra a Pessoa Idosa, assistente social, Isabel Lopesic. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Toda Mulher. A gente vai falar hoje sobre os desafios do envelhecimento, canais de atendimento, políticas públicas, leis de proteção. Quer dizer, a gente tem muita coisa para conversar hoje no Toda Mulher, não é? Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Boa tarde. E a gente é um tema, assim, eu não sei se eu começo perguntando se é algo que é cultural. O Brasil não tem tradição de cuidar dos seus idosos, não é? É uma luta. É uma luta. Eu sempre faço a seguinte análise. Nós não nos preparamos para envelhecer. A família não se preparou, a sociedade como um todo ainda, historicamente, sempre viu o velho como algo que não presta, que deixa no segundo plano, que é um depositário de doenças e por aí vai. E então, esse imaginário e essa prática, ela tem se mantido ao longo dos anos, e isso tem trazido graves consequências para essa pessoa que envelhece, que está com 60 anos ou mais, porque dentro da família ela sempre cuidou. De repente, aquele filho, aquele neto passa a cuidar. Ele não se preparou para isso. Então, a violência, ela tem acontecido, infelizmente, dentro do seio familiar, dentro das casas. E aí, quando a gente vai discutir, a gente percebe muito claramente essa falta de entendimento do envelhecimento, das peculiaridades desse envelhecimento e das possibilidades. Porque você envelhecer é um processo natural, entretanto, não significa que você não presta ou que você não pode fazer mais nada. O próprio mercado de trabalho, né, ele não, talvez esteja mudando em algum setor. Hoje se está falando mais sobre isso, mas o próprio mercado de trabalho ele é um reflexo dessa falta de cuidado e desprezo com a experiência da pessoa. Eu sempre também digo que às vezes a própria pessoa que já tem mais de 60 anos, ela às vezes não assume a sua velhice. É muito comum dizer aqui mesmo no Maranhão, velho é o mundo, realmente. Quando nós nascemos, o mundo já estava aí. Entretanto, essa invisibilidade, essa negação desse envelhecimento gera essa invisibilidade que traz a violência. Se eu não vejo, se não tem idoso, então, para que você ter políticas públicas que vai favorecer essa população? Não, já está velho, deixa que está perto de morrer. E não é, a gente tem visto que a longevidade, ela é uma realidade no nosso país, que é ainda considerado um país de terceiro mundo, mas que nós temos aqui várias pessoas com mais de 100 anos, pessoas longevas. Eu atendo diariamente na Defensoria Pública do Estado do Maranhão
E lá, de vez em quando, sai alguém. Esse mês eu já atendi 3 pessoas com mais de 100 anos. Então a gente vê que é uma longevidade. Agora a gente precisa ter essa longevidade, mas com qualidade, com respeito e sem violência. Agora você trabalha no centro de proteção das pessoas, né? Protegendo as pessoas contra casos de violência. E eu falei de violações que já foram registradas nesses primeiros meses de 2023. Isso é um fato, não é, Isabel? É um fato triste, lamentável, né? Porque, como eu falei anteriormente, essa violência ocorre principalmente por filhos, netos, companheiros, cuidadores, quer dizer, está dentro da casa, está no seio familiar. Muito embora exista, naturalmente, as violações fora, né? Motoristas, cobradores de ônibus, nos locais, bancos, nos hospitais. O descumprimento de leis que já existem. Que já existem. Mas aquela violência que mais machuca é a que ocorre onde há uma expectativa de cuidado por filhos, por netos e parentes mais próximos. É uma questão, atinge o emocional da pessoa. Sim. Você é gerontóloga que faz o estudo desse processo de envelhecimento, tanto biológico quanto emocional. É uma quebra. O ser humano ele vai entrando nessa fase e mexe com todo o sistema. Há uma mudança significativa no emocional de quem envelhece, né? Principalmente porque dá medo de envelhecer num país que não respeita as mulheres, que não respeita os negros, que não respeita as minorias e principalmente os velhos. Dá medo de envelhecer. Então a gente vê isso aí, né, essa questão muito concreta dentro dos grupos de pessoas idosas, que às vezes, esse ainda sai de casa, mas tem alguns que não saem. Às vezes a gente chega na casa para fazer visita domiciliar, eu sou assistente social e faço visita domiciliar. E a gente chega, está lá, aquela pessoa que não tem condições de cuidar de si mesma, ela precisa do cuidado de terceiro, mas ela está lá suja, né? Falta higiene, alimentação precária, não porque não tenha, mas porque não dão realmente a ausência de remédio. E isso leva muitas vezes ao suicídio, que não sai na estatística, infelizmente. E a gente nem vê, né, muitas estatísticas de pessoas idosas que cometeram suicídios, mas assim, é importante que se saiba que isso é um mal que atinge inclusive as pessoas idosas, porque se sentem abandonadas. A questão do abandono, eu sempre digo que às vezes dentro da própria casa, ninguém fala com aquela pessoa idosa. Todo mundo está no celular, todo mundo tem a sua vida e vai e conversa, que já não interessa mais. E quando aquela pessoa idosa tenta manter um diálogo com quem quer que seja, vovó, não, mamãe, isso aí eu já sei, já falou isso. Aí a pessoa se recolhe. Então é muito difícil. A solidão, quando você está rodeado de pessoas da sua família, a família que você criou, é muito mais dolorido. E muitas vezes aquela pessoa chega lá na defensoria para conversar e a gente vê que o anseio dela é desabafar. Sim, mas qual é a sua demanda? O que é que você veio fazer aqui? O que é que nós podemos lhe ajudar? Ela começa a conversar. Quando a gente espanta, ela queria alguém para ouvir. Isso é triste, né? Muito triste. E quais serão as principais queixas assim que vocês recebem lá? E eu pergunto isso até para mostrar para as pessoas que estão acompanhando, estão assistindo o programa, né? Que às vezes é algo que você nem percebe, que você está convivendo com idoso dentro de casa, mas assim, a vida é muito corrida e você não percebe que você está abandonando, não é algo que você faz porque quer. Mas é bom entender que tipo de queixas. Olha, às vezes eles queixam que, por exemplo, eles querem falar alguma coisa, as pessoas cortam, não deixam eles se expressar. Acho que é chato, às vezes a pessoa até repete, porque aquela situação para ela ou foi boa demais, ela está trazendo como algo que foi assim agradável, ou algo que mexeu com ela tem necessidade de falar. Só que
Como ela já expressou isso num outro momento, a pessoa não tem tempo. Não, você já me falou isso. Ah, tá, mas é o que a senhora quer mesmo. E por aí vai, a pessoa começa a se guardar, a se fechar no seu mundo. E termina, né, por ficar isolado. Às vezes a gente chega numa residência, aí a pessoa diz, não, tá tudo muito bem, mostra um quarto arrumado, com uma TV, tem um banheiro, tem um frigobar, nas classes um pouquinho mais alta, né? Tá ali tudo arrumadinho, tá tudo muito bem. Só que você imagina você passar o dia inteiro na frente de uma televisão, sem ter com quem conversar, com quem partilhar os seus anseios. Ah, mas ele esqueceu, eu queria tanto ter saído para o passeio. Foram para onde? Eles foram lá para Ribamar, mas esqueceram de me convidar. Então, são questões que eles chegam e partilham, né? E isso a gente chama a atenção da família. Vamos ouvir. Aquela pessoa que está velha, que está vivendo esse processo, foi alguém importante, que trouxe você ao mundo, que teve os seus erros. Uma coisa básica, né? Tão básica que as pessoas esquecem. Então, não vamos esquecer isso. Ele construiu uma família. E nem sempre os pais acertaram. Por exemplo, na minha época, bater nos filhos, isso era normal, natural. Professor puxar a orelha, bater também, era natural. E se a gente chegasse em casa para dizer para a mãe, era pior, porque a gente apanhava mais. Então, hoje houve uma mudança, que bom que houve. Então, a gente precisaria também saber que esses pais que erraram, eles erraram porque eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. E eles já são uma evolução dos avós. Já são. E a gente não pode esquecer que a gente também vai chegar lá. Sim. Não pode achar que pode viver assim, nesse ciclo de abandono afetivo. Sim. E as mulheres que eu te falava, que são a maioria das vezes, porque a gente já vem de um histórico de sofrer violências cotidianas em todas as fases da vida. Sim. E por isso a gente continua ainda muito mais vulnerável nessa fase. É muito mais vulnerável. Às vezes, essa mulher que hoje diz, eu estou vivendo a melhor idade. Nem sempre é a melhor idade, mas para algumas é. Ela saiu, teve um pai repressor, casou muito cedo, com 12, 13 anos, que isso era comum. A minha mãe, por exemplo, com 14 anos, ela já teve a primeira filha. Então, aquilo ali era comum. E aí, a partir de então, ela ficou com um marido que era também repressor, que era aquele machista e que ela tinha que cuidar da casa, dos filhos, e não podia dizer assim, eu não quero ter filho, eu não posso tomar remédio, eu não vou usar um preservativo, que não usava mesmo. Ela paria até quando pudesse, né, dar luz. E aí, então ela ficou viúva, os filhos cresceram e ela contou com algum grupo que hoje existe, de pessoas que oportunizam, sair para ela é melhor idade. Para alguns não é, mas para ela é. E é interessante você falar isso, porque com certeza tem muita gente que se reconhece nessa sua fala. Sim. Muitas mulheres. Minha mãe também me teve aos 14 anos. Viu? Entendeu? Então a mãe dela já teve filho já um pouco mais nova, inclusive, não é? É meio complicado dizer isso e estranho, mas a verdade é essa. O país ele ainda está em processo, vivendo um processo civilizatório. Por mais que a gente diga estamos avançando, estamos evoluindo no que diz respeito a leis, mas há muito o que fazer. E aí eu volto com aquela pergunta que eu fiz no começo do programa, o que a gente pode, né, você com a sua experiência de mulher, de assistência social, de quem convive com isso, o que pode ser feito para tentar amenizar essa realidade. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, viu? A gente vai para um rápido intervalo e volta com essa conversa com a Isabel Lopezic, que é coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Proteção à Violência contra a Pessoa Idosa. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. E nesse programa eu converso com a coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Falo com a Isabel Lopezic.
e a gente volta a falar sobre coisas que podemos fazer para melhorar, né? Essa situação, que ela realmente é uma situação triste, dolorosa, e infelizmente às vezes a família acaba, quando perde a pessoa, fica se sentindo culpada. Então, o que fazer para evitar, para cuidar melhor do seu idoso? Pronto, eu faço parte da Associação Nacional de Gerontologia do Brasil e do Maranhão. Eu sou vice-presidente nacional e sou vice-presidente aqui do Maranhão. E essa associação ela trabalha a cientificidade do envelhecimento. E uma das propostas da ING Brasil e a ING Maranhão é trabalhar a educação para o envelhecimento. A gente tem que começar das crianças, né? E aí a nossa proposta é levar para a Secretaria de Educação, para que se efetive na grade curricular algo que fale sobre esse envelhecimento, que mostre esse envelhecimento. E para aqueles que já estão vivenciando, que se criem políticas, né, públicas. As campanhas que são feitas, elas são de grande importância. Porque, por exemplo, agora o dia 1º de outubro, ele é o dia estadual, nacional e internacional da pessoa idosa. E a recomendação da ONU é que se faça um movimento de valorização dessa pessoa. Mas é uma programação para o mês inteiro ou para o ano inteiro? Seria interessante. Não, a gente faz. Se a gente faz tem a comemoração Sim. da data, Sim. que é importante, do Sim. mês, mas assim, é algo que se precisa estender também. A gente precisa, tanto quanto as campanhas de prevenção à violência, de conscientização da violência. Não é só naquele tempo específico, mas é por toda uma vida. Então, eu acho que essa educação para o envelhecimento ela é fundamental para que a população como um todo comece a absorver a questão do envelhecimento, que ele é algo natural, faz parte do curso da vida e que todos vão envelhecer. Certamente, nem todos envelhecem, mas a lógica é que todos envelheçam. Lógica natural, não é? A lógica natural. Então, você vai e tem uma longevidade aí, como você falou no início. Houve realmente a questão da medicina, dos avanços, das vacinas, tudo foi melhorando, né? Estendendo essa longevidade. Então, se a gente vai viver muito, a gente precisa viver bem. E viver bem passa pela educação, para você mostrar que quem está vivenciando a velhice não é o pior de tudo. É mais uma etapa da vida que deve ser vivida da melhor forma possível. Sempre a educação, não é? Sempre o conhecimento, sempre a leitura, Sim. Sempre o compartilhar informações, não é? Agregar, acolher, cuidar de si e do outro. E do outro, né? Não é? E a gente vive num país que é profundamente desigual, infelizmente. Infelizmente. Esses problemas maiores de abandono de idosos, de mulheres idosas, Sim. de pessoas idosas. Qual a classe que você encontra mais esse tipo de problema? Infelizmente, é bem democrático. A gente encontra em todas as classes. Não tem uma estatística Não mais ou tem, menos? Não. Tá vendo? A agressão, o abandono, geralmente nas classes maiores, né? Acontece, abandona sim, silenciosos dentro de casa. E nas classes menos favorecidas, tá, às vezes a agressão física, o abuso financeiro, que é os empréstimos, a negligência. E aí a gente chega no outro extremo, que é a autonegligência, quando aquele idoso ele já desistiu até de viver. Então ele se abandona, ele não quer mais cuidar de si mesmo, ele se torna, se torna um acumulador de objetos, porque aquilo ali lhe dá prazer, ele se sente amparado com aqueles objetos mesmo sujos, né? E aí vem, se você for fazer uma análise maior, for conversar, você vai perceber, fazer um histórico dessa pessoa, você vai perceber que houve uma negligência, que houve uma violência psicológica, né? Muitas vezes os filhos, netos que mais próximos, colocam medo. Se você não fizer isso, eu vou tirar o neto, não vai vir.
ah, se você não fizer isso, eu vou lhe botar num asilo, que hoje nós chamamos de instituição de longa permanência. Mas isso para uma pessoa de 70, de 80, 90 anos, dá medo. Com certeza. E essas instituições aqui em São Luís, a gente sabe que vocês costumam visitá-las para saber como funcionam. Elas, o número de instituições que recebem esses idosos é um número muito pequeno. Muito reduzido. E a fila é muito grande para conseguir uma vaga? Olha, aqui no Maranhão nós temos uma única instituição que é governamental, que é o Solar do Outono. Nós temos aqui em São Luís o Lar Calabriano, que é da prefeitura, é gerenciado pela prefeitura. Os demais são filantrópicos, entendeu? E particulares, que agora tem crescido. Mas os particulares, infelizmente, para a grande maioria, é quase que impossível. Mais de 2, 3 salários mínimos e a grande maioria não tem condições. Então tem uma casa de passagem, tem um asilo de mendicidade aqui em São Luís e no Maranhão como um todo tem particulares e filantrópicos. Pela igreja evangélica, católica, espírita, maçonaria, que gerencia. Mas não é o mesmo que a família não. Cuidar. E eu te pergunto, ainda falando da questão das mulheres, quando a gente alcança mais de 60, que a gente vai entrando nesse processo de envelhecimento, a gente ainda tem que lidar com uma sociedade das imagens, né? Que te cobra beleza, que te cobra um posicionamento mais saudável, você tem que ser uma pessoa mais animada, e não é bem por aí, não é? Não existe uma regra para ser feliz. Como lidar com essas questões, sendo a mulher? Assim, eu sempre digo para as pessoas idosas que elas vivam da forma que elas acham que é melhor. A casa dela, ela tem uma aposentadoria ou um benefício que é dela e ela decida aquilo que ela quer fazer. Não fique entregando a sua vida, os cuidados para que outras pessoas decidam. Eu quero usar essa roupa, eu vou cortar o cabelo, deixar meu cabelo grande. Ah, porque idoso só tem que estar de cabelo curto. Outro dia eu estava com o cabelo bem aqui, eu botei um aplique. Com 70 anos, qual é o problema? Quer viajar? Viaja. Eu quero viajar, eu posso viajar, eu vou viajar. Lógico que existem as limitações. E aí a gente precisa também saber, porque tem muitos casos de pessoas idosas que moram só, elas já estão com 80, quase 90 anos, elas não têm mais condições de morar só e elas insistem. E às vezes a família vai lá e diz, olha, a gente quer ajudar, mas meu pai, minha mãe quero continuar morando sozinha, a gente tem que saber o nosso limite. E dá para... Às vezes dá para conversar e fazer a pessoa entender. E se ele não quiser, como é que faz? Se ele está colocando em risco a sua própria vida, que às vezes acontece, a pessoa liga a torneirinha lá do gás e vai embora, aí ela já está colocando em risco a vida dela e de outras pessoas que moram próximo. Aí no caso desse, ele pode fazer uma curatela parcial, né, de maneira que aquela pessoa ela seja, né, gerenciada a vida dela por um filho, por alguém que queira realmente cuidar, mas ela teria, se ela está lúcida, mas totalmente para gerenciar a questão financeira, ela pode. Então é uma curatela que é parcial, ela não é total, que ela ainda tem condições de caminhar, mas ela está colocando em risco a sua própria vida. A Defensoria ajuda nesse processo? A Defensoria, ela atende qualquer pessoa que ganha até 3 salários mínimos. Ah, mas é só até 3 salários mínimos? Existem pessoas que estão super endividadas. E nesse caso, com mais ganha mais de 5 salários, mas ela comprova que está super endividada, ela é também nosso cliente ou nosso usuário, ou assistido, como é chamado na Defensoria. Então, tudo isso passa por um atendimento especializado, uma escuta especializada. Por isso existe o CAPV. A gente faz essa escuta e, a partir de então, se é para resolver por meio de um processo, a gente encaminha para o defensor. Quando não é, a gente chama a família para uma conversa, por uma mediação. Há um conflito, a gente chama todo mundo e, se quiser, faz um acordo extrajudicial. Caso contrário, a gente já encaminha para a justiça tomar as devidas Como é que entra em providências. contato com vocês?
Olha, nós temos, né, o telefone, que é o 32216110. O nosso ramal é 260, mas a pessoa pode ir lá no CAPV. Nós atendemos a partir das 8 até às 17 horas. Qual bairro? Nós estamos no Renascença, ali próximo ao Colégio Reino Infantil. Está recente, está com 1 ano que a gente mudou, por trás do supermercado Mateus. Agora tem como é distante do ponto de ônibus para quem vai, a Defensoria disponibilizou uma van, que a pessoa pega a van e deixa na porta da Defensoria e depois ela traz de volta. Entendeu? Era de 15 em 15 minutos. Agora, quando enche, o motorista já leva. Então, a pessoa não vai pagar nada para chegar até lá e tem um conforto de não ir caminhando. E para a gente mais ou menos encerrar essa conversa, me fala da programação. A gente estava falando que dia 1º é o dia nacional, internacional, estadual, tudo para lembrar das pessoas idosas. Então, tem uma programação. Daqui o mês de outubro, vocês, a Defensoria, o CAPV, estão preparando isso. Na realidade, desde agora, setembro, o Conselho Municipal do Direito do Idoso de São Luís, ele está realizando várias atividades juntamente com a rede. Nós temos uma Rede Nacional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, chamada RENADE. Tem a RENADE Maranhão e a RENADE São Luís. Então, eles estão lá hoje, lá no São Luís Shopping, com uma variedade de atividades, porque o dia 27 de setembro é o Dia Municipal do Idoso aqui de São Luís. Entendi. Nós, do Estado, trabalhamos dia 1º. Como o dia 1º vai ser domingo e tem outras atividades, no dia 5 nós estaremos na Defensoria com o dia de valorização dessa pessoa idosa, onde a gente vai estar discutindo com o presidente do Conselho Nacional do Direito do Idoso, Dr. Rafael Castelo Branco, com o presidente do Conselho do Idoso do Maranhão, Glécio Sandro, discutindo os 20 anos, né, do Estatuto do Idoso, né, essa luta por dignidade e respeito. Essa é a temática. E nesse dia também a gente estará lançando o Observatório dos Índices de Violência contra a Pessoa Idosa no Maranhão. A gente precisa saber onde é que estão as violações e o que pode ser feito. Vamos chamar o governador, vamos chamar os deputados, prefeito, para lutar. Todo mundo tem que se envolver. Todos. Agora deixa a tua mensagem para essas pessoas que estão ali, com mais de 60, se preparando a chegar, né, nesse momento em que a vida é como se virasse uma chave, não é? Sim. Qual o teu recado e tua mensagem, Isabel? O recado é que você viva. Acho que viver faz parte, né? E quando a gente tem a alegria de viver, você tem um projeto de vida, seja para cuidar dos seus netos, seja para fazer uma outra faculdade, seja para fazer algo que você não conseguiu fazer quando mais jovem, isso é viver. Então vamos viver. A felicidade vem por aí quando a gente faz algo que faz os nossos olhos brilharem. Isso faz a diferença. Então, Isabel, muito obrigada pela sua presença aqui no Toda Mulher. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa em nossa programação e pelas redes sociais da TV Assembleia e do Parlamento. Obrigada e até o próximo programa.